Aí, né, de louvores abençoados, importante esse momento do altar. Vamos partir agora para a palavra do nosso Deus, livro de Lucas, capítulo 5, verso de 1 a 11. Lucas 5, verso de 1 a 11. Essa leitura aqui da minha versão é NVI, mas você pode ter na sua casa aí, na linguagem de hoje, né, ou qualquer outra linguagem aí, qualquer outra versão aí da palavra do nosso Deus. Bem, então, procura aí Lucas 5, verso 1 a 11. Diz assim: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e a multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Pedro, vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos, lancem as redes para a pesca. Pedro respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes. Verso 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. Oh, glória a Deus. Amém? Feche seus olhos aí, né? Não deixe que nada atrapalhe agora o que você vai ouvir, que todas as outras vozes se calem, que fique apenas a voz do Espírito Santo a falar ao seu coração, a te dar compreensão, entendimento, revelação daquilo que Ele tem para você nesse dia. Talvez não seja o que você queira ouvir, mas talvez seja o que você precise ouvir. Então, feche os seus olhos e vamos orar ao Pai. Senhor, muito obrigado. Ó Deus, porque nós cremos que Tu és soberano, cremos que Tu tens estado, Senhor, em nossa vida, tem tratado o nosso coração, a nossa alma. Nos colocamos agora diante do Teu altar, nos assentamos aos Teus pés, pedimos a Ti, Pai, nos dê uma palavra que nos traga um ânimo, nos dê uma palavra, Deus, que nos traga libertação, que traga revestimento, que traga algo novo, ó Deus, ao nosso entendimento, para que possamos Te servir. Ó Deus, que em meio a essa série de campanhas, nós cremos que Tu tens sido o nosso Deus provedor. Ó Deus, nessa campanha que estamos iniciando, Pai, que em nome de Jesus possa haver a Tua manifestação sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo que temos, sobre tudo que somos. Queremos ser instrumentos Teu, Pai. Ó Deus, para se usar na vida das outras pessoas. Mas começa desde já a trabalhar na nossa vida, Pai. Que possamos, em nome de Jesus, ir para um lugar a qual Tu queres que nós estejamos, Pai. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos lá. Nós estamos falando sobre os milagres de Jesus, falamos sobre alguns. Hoje vamos falar especificamente sobre essa pesca, né? Primeira pesca maravilhosa. E o histórico bem breve para você entender um pouquinho, se situar um pouco assim no contexto, né, do que estava acontecendo lá no ministério de Jesus. Ele tinha, né, saído, Jesus iniciou o seu ministério após o batismo. Do batismo, ele foi para ser tentado no deserto. Ao vir, né, da tentação do deserto, ele vai para a Galileia. As pessoas vão todas, né, querer ouvi-lo, porque realmente ele fazia muitos milagres. Né? Ele vai até o local onde ele morava, até Nazaré, e aí ele começa a pregar na sinagoga. O pessoal bota ele para fora. Jesus diz que o profeta não tem honra na sua própria casa. Dali o povo continua seguindo, ele continua operando maravilhas. O ministério já tinha iniciado, ele estava rebanhando os seus apóstolos, e ele começa agora a fazer, né, grandes milagres. E a multidão cada vez mais ia em direção a ele, trazia os seus doentes, os seus enfermos, etc. Jesus ele sai da Galileia, né, onde ele foi praticamente, né, chutado da região dele, de Nazaré, e ele vai para próximo do lago, um pouco perto daquela região, chamado Lago de Genezaré. E ele optou em ir para a praia, né, para a região, né, que seria a praia, porque é uma área bem aberta, ele poderia falar para várias pessoas, para a multidão que o acompanhava.
Só que cada vez mais a multidão ia crescendo, as pessoas iam chegando e foram comprimindo ele em relação à água, né? Então dá para você monta isso aí na tua mente assim, entenda assim, uma grande praia, uma multidão para ouvir Jesus, Jesus próximo da água, e ele não conseguia, né, falar ao povo direito. Então Jesus ele olha e vê dois barcos, como você viu o texto aqui, ele vê dois barcos parados. E ele resolve ir até um deles, que era o barco de Pedro. E ele, como mestre que ele era conhecido, ele entra nesse barco, ele fala com Pedro, entra nesse barco, o barco vai um pouquinho avante assim na água, e ali na frente, ele se assenta no barco, ele começa a falar à multidão. E ele prega ali um grande sermão. Agora, olha o versículo 4 de Lucas 5, né, que nós vemos. Tendo acabado de falar, então Jesus fez ali uma boa preleção para aquele povo, pregou ali, né, falando sobre o reino de Deus. Tendo acabado de falar, versículo 4, disse a Pedro, acabou ali aquele momento, falou para Pedro, vá para onde as águas são mais profundas. Pedro respondeu, mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, como Jesus tinha falado para ele, vá para águas profundas e lance as redes lá. Pedro dá essa resposta, né, mestre? Olha só, nós somos, em outras palavras, né? Nós somos pescadores antigos. A gente conhece essa região toda. Mas, como o Senhor está mandando, nós vamos. Pela sua palavra, nós vamos. Quando fizeram, chegaram a águas profundas e lançaram as suas redes, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. Esse é o maior milagre, esse é um dos grandes milagres que Jesus fez. O interessante é porque aquele momento ali era o momento onde Jesus estava fazendo uma pré-seleção, né, podemos dizer assim, dos seus discípulos. Numa daquelas caminhadas que eu falei após a saída do deserto, a tentação, e a caminhada pela Galileia, Genezaré, Nazaré, aquela região toda ali, Jesus curou a própria sogra de Pedro. Foi nesse momento. Pedro agora ele tem a experiência de ter Jesus no seu barco e passar por esse milagre que você viu. Ficar a noite toda. Eu não sei se você já saiu a pescar alguma vez. Eu já tive essa experiência de pescar na praia, lá no Rio de Janeiro. A gente pegava o barco e a gente ia, né, uns 300, 400 metros para dentro da água e começava ali, né, a jogar ali. A gente chama de varejo, que é a linha enrolada, né, numa lata ou num galão, alguma coisa assim. Não adianta jogar, você descer pelo barco assim. E era bastante frustrante quando você ficava lá o dia todo, pegava aquele sol todo e não pegava peixe nenhum. E quando o barco vinha em direção à praia, os curiosos que estavam ali iam no barco para ver quais os peixes, qual o tamanho, qual o tipo, se que a gente queria vender. Só que era frustrante quando você chegava na beira da praia assim e as pessoas vinham ver e perguntavam, ué, não pescaram nada não? E você voltar para casa sem peixe. Isso aconteceria com Pedro nesse dia. E com a equipe dele, né? Que estavam em dois barcos. Mas o que acontece nesse momento? Deus faz um milagre. Quando Pedro leva o barco para águas profundas e manda lançar a rede, como você viu no texto, a rede ela é retirada, ela é movida, né, puxada para dentro do barco, e a quantidade de peixe que estava ali fazia com que a rede quase se rasgasse. Né? Se você for ler o texto mais um pouquinho, você vai ver que eles tiveram que chamar pessoas que estavam no outro barco para vir ajudá-lo, né, e encheu o outro barco também. Tamanho foi o milagre que Jesus fez. Para mostrar para Pedro, para mostrar para os seus amigos, para mostrar para aqueles que estavam com ele no barco, de que Jesus estava ali, que a pessoa física de Jesus, estando naquele barco, e conforme a palavra que ele deu, como Pedro disse, o milagre aconteceria. Então, esse grande milagre aconteceu, mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu não sei qual é a expectativa do seu coração, eu não sei qual é o milagre que você precisa, né? Eu não sei o que você tem buscado aí anos e anos em Deus. Eu não sei o que se passa dentro de você, ou qual o milagre, né? Estou falando de milagre mesmo, tá? Não é aquele milagrezinho assim, meia boca não. Qual o milagre mesmo que você precisa? Qual o milagre assim que mudaria a sua vida totalmente? Não é uma coisa assim que te resolveria a tua vida uma semana, 2 semanas ou alguma coisa assim. Qual o milagre você precisa que resolveria tudo na sua vida? Essa expectativa desse milagre
é o que tem que encher o nosso coração. Jesus, ele está disposto a entrar no barco da sua vida, te levar para águas profundas para te dar um milagre. Mas não é aquele milagrezinho, não. É o milagre que resolveria a sua vida. Você crê nisso? Amém? Fale para Deus. Mas esse milagre não acontece de qualquer forma. Existe um nível, eu quero falar sobre isso. Existe um nível onde o milagre acontece. Esse tipo de milagre que eu estou falando. A direção de Jesus a Pedro foi clara. Vá para águas profundas. O princípio é claro, né? Qualquer pescador entende isso. São nas águas profundas que existem os maiores peixes. São em águas profundas aonde os cardumes se deslocam. É interessante porque, mesmo Jesus afastado, um barco um pouco do litoral e a multidão na praia para ouvi-lo, ali já existia o ambiente do milagre. Mas observa que, se Jesus quisesse, ele poderia dar ordem aos peixes, os peixes viriam para a beira da água e eles pegariam aqueles peixes todos. Mas em minhas práticas, Jesus não fez isso. Jesus mandou que Pedro fosse para águas profundas. Jesus colocou aqui um requisito fundamental, ou principal, para que ele realize o maior milagre que você precisa. O que nós tiramos de ensino aqui? Que é primordial para você que espera o milagre de Deus. Ou seja, você precisa ir para níveis mais profundos de intimidade com Deus. Saia do raso. Saia da superficialidade. Vá para o nível mais profundo de intimidade com Deus. É nesse nível, é no nível mais profundo de intimidade com Deus que estão os maiores milagres. Hoje a gente tem uma geração, né, de pessoas, não uma geração daqueles que nasceram, né, há 10, 15 anos atrás. Esses também, alguns desses também, mas nós vivemos uma regência espiritual, né, eu vou chamar isso de geração, tá? Nós vivemos em uma geração de pessoas superficiais, onde a inutilidade, onde a futilidade, onde o consumismo de tempo, onde o descomprometimento tem sido a arma do mal para manter as pessoas longe dos níveis mais profundos de intimidade com Deus. Pessoas, hoje, algumas gerações hoje, se distraem de maneira muito fácil, muito rápido. Uma parte da sociologia, melhor, a sociologia, ela definiu essa geração, né? A definição é que essa geração, chamada geração Y, é uma geração que nasceu aí, né, alguns anos atrás, 10, 20, 30 anos atrás. Mas muitos que não nasceram há 10 anos, há 20, 30 anos atrás, também estão dentro dessa regência espiritual. De ser uma geração superficial. Não é só aquele novinho que chegou a 20, 30 anos agora, não. Mas tem muita gente que já tem muitos anos de vida, muita convivência com Deus, teve grande experiência com Deus, mas hoje fazem parte, entre aspas, da geração Y. Da geração que vive uma superficialidade. E acaba se contaminando com algumas ofertas que o diabo apresenta, cujo objetivo principal é manter você na superficialidade. E olha algumas características dessa geração. Busca apenas facilidade material. Em troca, repetindo, busca apenas facilidades materiais, em troca de pouco ou nenhum esforço. Então nós estamos hoje com uma geração assim, nós estamos hoje com pessoas assim, que elas querem bem material, mas elas não querem se esforçar. Para pensar um pouco, talvez você que já seja um pai ou seja um avô, ou já tenha vivido, né, bastante tempo, talvez não seja nem pai nem avô, mas já tenha vivido aí seus 30, 40, 50 anos. Lembra aí como era o seu sacrifício. Como é que foi para você estudar? Como é que era para você estudar? Como é que era para você pesquisar alguma coisa? Não sei se você estudou num livro chamado Barça, né, aquela enciclopédia dessa bitola assim. E você ia estudar alguma coisa lá, né, sei lá, Programação da República. Você entrava lá dentro da biblioteca, a bibliotecária te chamava, perguntava o que você queria, ela ia lá, te dava aquela enciclopédia Barça dessa grossura,
tinha lá umas 10 folhas, com aquela letrinha pequenininha, para você escrever no papel almaço, aquele papel, né? Acho que é o papel almaço, abria assim, tinha, né, onde escrever dos dois lados ali, e você tinha que fazer ali a cópia. Você passava dias e dias fazendo cópia daquele trabalho. Para quê? Para apresentar para o professor. Hoje em dia, a geração Y tem tudo mais fácil. Hoje em dia você pega o seu celular agora aí, agora você está na hora do culto, né? Na hora da palavra. Mas você pega aí uma pesquisa que você faça aí, você bota lá a Proclamação da República, já aparece foto, já aparece trabalho pronto, já aparece tudo ali muito mais fácil. Então, essa facilidade fez com que as pessoas se esforçassem cada vez menos. Também você pensa, pastor, isso aí, mas comigo não é assim, né? Eu vou atrás, amém, glória a Deus. Você tem que lutar contra essa áurea, né? Entre aspas, vamos dizer assim. Comportamento também dessas pessoas que são dessa geração, superficiais. Evitam tarefas múltiplas. Elas gostam de fazer apenas uma coisa. Eu não sei, imagina você, dona de casa, você, né, chefe de família, né, você que tem o seu lar. Você, lembra como era antigamente? Como é que foi com seus pais? Meu irmão, você fazia uma coisa, que fazia uma outra coisa ali, fazia isso, fazia aquilo. Hoje em dia, alguns que estão dentro dessa mentalidade de geração Y, querem fazer apenas uma coisa. Elas não assimilam fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Se você não é assim, glória a Deus, você não faz parte dessa regência espiritual que eu estou correlacionando aqui, dessa geração Y. Uma outra ação comportamental dessa geração é conseguir as coisas sem esforço e no prazo curto. Outra, desejam salários altos, se evadem das dificuldades típicas de uma carreira inicial. Né? Talvez hoje você, chefe de família que está me vendo, você tem o seu bom salário hoje. Mas quando você conta a sua história de como você começou para os seus filhos ou para os seus discípulos e diz como é que foi, como é que era 30, 40 anos atrás, a dificuldade que você teve para estudar, quanto de estrada de chão você teve que andar, quanto a pé você teve que andar. Hoje, alguns que têm essa, entre aspas, essa geração de facilidade, de superficialidade, não querem ir na esquina. Não querem caminhar daqui e ali. Por quê? Porque está dentro de um comodismo, a qual essa geração Y, a qual era essa ação do mal, aproveitando isso, quer fazer com que a pessoa viva a sua superficialidade. Ainda ação de pessoas assim, evitam o desconforto. Né? Enquanto a pessoa está dentro do conforto dela, ótimo. Mas se ela tem uma chamada, e essa chamada, se ela tem uma missão, se ela tem uma chamada, se ela tem um compromisso, seja ela ministerial, seja ela no seu trabalho, ou etc e tal, e vai tirar ela do conforto dela, ela chia. Então, repensa. Vai se identificando aí, vê se faz parte disso. Tornaram-se dependentes da tecnologia. Usam-na desde a primeira infância, gerando distanciamento entre as relações pessoais. As pessoas não querem mais se relacionar. Não querem mais tete a tete. Agora é tudo online, tudo dentro da tecnologia. Se acabar a internet, se der um bug aí nas fibras óticas aí do mundo e acabar a internet, a vida dela para. Ela não consegue fazer mais nada. Por quê? Virou totalmente dependente da internet. A pessoa sai de casa e esquece a carteira, mas não esquece o celular. A pessoa, ela deixa de pagar uma conta, mas a conta do celular, ela já botou em débito automático. Para não esquecer, para quê? Para não ficar sem internet. Não estou falando que essa geração é a geração errada, não. Mas eu quero que você tenha um entendimento, que Jesus, né, que Deus abre, que o Espírito Santo abra o seu entendimento, para você compreender que o diabo ele quer usar todas essas facilidades para manter você, sabe aonde? Na superficialidade com Deus. Você tem que ter muita sabedoria para você usar a tecnologia, para você usar tudo isso que eu te falei aqui, em prol do teu crescimento com Deus. E na sua profissão, no bem-estar da sua família. Não tem nada de errado nisso. Mas às vezes o diabo ele quer trabalhar, ele quer aproveitar esse momento para impedir você de ir para águas mais profundas. Jesus vai falar para Pedro assim, ó, vá para águas mais profundas. Ele quer dizer o seguinte: Pedro, eu tenho um milagre para fazer na sua vida. Eu tenho um milagre para realizar. Mas não é nesse nível de fé.
que você tem. Nesse nível de superficialidade que você vive. Porque olha bem, olha o nível de Pedro. Senhor, mestre, nós nos esforçamos a noite toda e não conseguimos pegar peixe nenhum. Ele não conhecia Jesus. Ele não sabia o que Jesus poderia fazer. Ele não sabia que ali estava o autor de todos os milagres. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não conheça bem Jesus. Talvez você não entenda que ele pode resolver qualquer problema, que ele pode resolver qualquer coisa na sua vida. O melhor emprego ele pode te dar, o melhor casamento, né? Ele pode converter o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe. Ele pode mudar a crise que hoje o país vive. Ele pode mudar essa crise que você vive. Ele pode trazer cura aí onde você está. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus quer te levar para águas mais profundas. Ele fez isso com Pedro. Pedro queria dizer a Jesus, mestre, pescamos a noite toda. De peixe, eu entendo. Eu sou o líder, entre aspas, né, vamos dizer assim. Sou líder das pescarias aqui. Eu tenho esse barco aqui, ó, há muitos e muitos anos. Eu conheço lá, Genezaré, esse lago aqui, eu conheço de palmo a palmo, eu sei certinho onde estão os peixes. Mas só que a noite toda eu fui lá para pescar e não achei. Não pesquei nada. Em outras palavras, talvez, Jesus, você entenda aí de carpintaria, né, que é a sua profissão. Agora, de peixe eu entendo. Muitas vezes nós somos assim, né? Queremos dizer para Jesus o que ele tem que fazer. Mas Pedro teve um lapso lá de sabedoria e ele falou no final do versículo 5 assim: mas porque és tu que estás falando, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Sobre o que tu está dizendo, eu vou lançar a rede. Esse é o seu desafio. Esse é o seu desafio, meu desafio. Ir para um nível mais profundo de intimidade com Deus. E quando você chegar naquele nível, lançar sua rede. O problema é que tem pessoas que se acostumam, ou se acostumaram, é a conjunção melhor, tem pessoas que se acostumaram a viver de peixe pequeno. Que dá onde? Em lugares rasos. Vida superficial. Um milagrezinho aqui, o peixinho necessário vem aqui, né? Ah, eu já ganho, já tenho o meu salário, tá bom, tá suficiente, não preciso mais nada disso. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai continuar vivendo, você não vai perder sua conversão se já for convertido, mas você vai estar simplesmente vivendo uma vida debaixo de, entre aspas, pequenos milagres. Por isso que as coisas da sua vida, às vezes, não vão para frente. Sabe por quê? Porque você está acostumado a viver pequenos milagres. Vida no raso. Pedro, não só ele teve o entendimento de que, indo para águas mais profundas, pegaria peixes maiores, porque como um bom pescador, ele sabe que aonde tem peixe bom, são em águas profundas. Mas o que ele faz? Ele diz para Jesus, olha, eu conheço tudo aqui, Jesus, mas não dá não. E às vezes você é assim. Às vezes Deus quer te levar, preste bem atenção, olhe nos meus olhos aqui, olha aqui, ó. Deus quer te levar para o nível mais profundo de intimidade com Ele. Sabe para quê? Para Ele realizar o milagre que você tanto busca. Sabe por que esse milagre que você tanto busca não chega na sua vida? Porque você se mantém com o seu barco lá no raso de uma vida superficial com Deus. Anote isso que eu vou te falar aí. O maior milagre que você espera em Deus só acontecerá no nível mais profundo de intimidade com Ele. Enquanto você não caminhar nesse nível, enquanto você não ir nesse nível, você vai estar sendo suprido de pequenos peixes. Agora, concluindo, olha esse versículo 11. Isso aqui é, um grande finale. Eles, depois que o barco estava tupetado ali, cheio de peixe, a ponto da gente se rasgar, tiveram que chamar outro barco para poder botar os peixes lá, os bichinhos, coitados. Verso 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia. Você imagina como estava cheio o trem lá, de peixe. E o que eles fizeram?
Presta bem atenção para mim. Não se distraia, olha para mim aqui, olha aqui, olha aqui. Pegaram o barco, foram levando o barco até chegar próximo da praia. Chegou uma hora que não deu mais, né, para ir com remo ali, sei lá como é que estava lá. Começaram, juntou todo mundo, arrastou o barco para a beira da praia. Aí você imagina quem estava ali, aquela multidão que poderia estar aqui, ou quem estava passando pela área ali, e ver aquele barco cheio de peixe. Ou seja, certamente esse grande milagre resolveria o problema de Pedro. Resolveria o problema dos seus amigos, de terem um barco cheio de peixe. Porque lembra, não só de alimento, mas eles comercializavam. Então, certamente, uma grande fortuna, um grande milagre estava ali. Mas o entendimento, presta bem atenção nisso, mas o entendimento da profundidade espiritual de Pedro e dos outros, eles foram num nível tão profundo de entendimento, não só do milagre, mas de entendimento, que sabe o que eles fizeram? Final do versículo 11. Deixaram tudo. Vou repetir. Deixaram tudo e foram seguir Jesus. Nossa, isso é um choque, né? Eles largaram todos os peixes. O peixe é o resultado do milagre. E preferiram o autor do milagre. A vida deles nunca mais foi as mesmas depois disso. Depois do milagre que Jesus fez. Depois da palavra que Jesus deu. Depois da bênção que foi. Da dúvida que Pedro teve. E do milagre que Jesus fez. E quando chega no barco, o barco chega na praia, né, ali, local onde ele iria usufruir do milagre, ganhar muito dinheiro, ficar talvez, né, uma das pessoas mais bem-sucedidas daquela região. O que acontece? Eles largam tudo para seguir Jesus. Aprenda uma coisa. Largaram todos os peixes e preferiram o autor do milagre. O barco ficou lá na praia. Os peixes, quem quisesse podia pegar. Mas certamente eles preferiram o autor do milagre. O maior problema daqueles que buscam o milagre é querer só o milagre. Deus te chama, sabe para quê? Jesus te chama, sabe para quê? Para você ir para um nível mais profundo de intimidade. Pedro e seus amigos, eles foram num nível tão profundo de intimidade com Jesus que eles preferiram Jesus do que os milagres. Você é assim? Será que a sua busca por Jesus leva você para um nível de profundidade onde Jesus resolve os teus milagres, te dá a bênção que você sempre procura, te dá libertação, te dá cura, te dá prosperidade financeira, te dá crescimento emocional, profissional, te ajuda a você ser aprovado em concurso? Para quê? Para você chegar lá e usufruir só disso? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Deus usou o milagre para trazer Pedro para perto dele. Para trazer Pedro para o nível mais profundo de intimidade com ele. Deixa eu te falar uma coisa. O milagre que você está buscando em Deus, ele vai chegar quando Deus lê o teu coração e entender que você tem buscado o Deus que pode realizar o milagre. E não simplesmente só o milagre. Você entendeu isso? Já perceba. Deus quer te levar para um nível mais profundo de intimidade com Ele. Sabe para quê? Não é só para te dar um milagre, não. É para ser o autor da sua vida. Você imagina? Você caminhar com aquele. Você põe no lugar de Pedro, de seus amigos. Você caminhar com Jesus, que pode fazer qualquer coisa. Qualquer milagre. O milagre da pesca, da primeira pesca maravilhosa, foi esse daí. Pedro continuou caminhando com Jesus. Ele foi vendo os milagres que Jesus estava fazendo. Jesus, ele não quer só fazer o milagre da multiplicação dos peixes na sua vida. Jesus quer mudar a sua vida como um todo. Você entendeu isso? Que o Espírito Santo possa estar dentro de você, te dando entendimento, que talvez a cura que você precise, ou talvez a prosperidade que você busque, ou talvez o emprego que você quer, Jesus vai te dar sim, eu creio nisso, mas só vai te dar para resolver a sua vida
quando você for para níveis mais profundos de intimidade. E quando você receber a sua bênção, sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Entrega ela para Deus. E fala, Senhor, esse milagre aconteceu, mas eu não quero só esse milagre, eu quero o autor desse milagre. Foi isso que Pedro e os seus amigos fizeram. Se tornaram discípulos de Jesus. Deus quer te fazer um discípulo dele. Deus quer te fazer uma pessoa abençoada e caminhar nos passos que ele caminhou. E não querer aquilo que ele faz, simplesmente. Amém? Feche seus olhos aí na sua casa. Hoje eu quero fazer uma oração com você. Talvez haja no teu coração um arrependimento de você ter tanto pedido a Deus que Ele resolva o teu milagre. Mas talvez a busca por Ele tenha sido muito pouca. Então talvez você se considere hoje estar vivendo no raso, no nível da superficialidade com Deus. Aquela geração Y, né, entre aspas, que só quer as coisas de maneira fáceis. Não é assim com Deus. Coloca a mão no seu peito, no seu coração. Repete comigo essa oração, diga assim, Senhor Jesus, hoje eu falo o seu nome. Rejeito e renuncio a todo comportamento que me impede de estar mais próximo de Ti. Reconheço que muitas das vezes, repete, que muitas das vezes eu mesmo fui o impedimento para que o Senhor entrasse. Que eu possa conduzir a minha vida. Repete, conduzir a minha vida, meus negócios, minhas causas, minha família, meus projetos, meu futuro, para níveis mais profundos de intimidade contigo. Diga assim, quero te seguir. Fala com força, quero te seguir e trocar os meus valores pelos seus valores. Te entrego hoje, repete isso, te entrego hoje o controle do barco da minha vida e peço, me leve para águas mais profundas de intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, querida. Que o Espírito Santo possa continuar desenvolvendo essa palavra dentro de você para que você possa cada dia mais conhecer e buscar conhecer mais a Deus. Os milagres na sua vida vão acontecer. Amém? Muito obrigado por ter estado conosco. Né? Eu te convido a você pegar essa palavra aí. Talvez você está lembrando agora de algumas pessoas que o milagre dela não chega, né? Não ter chegado até esse momento. Pega isso aí, pega esse link aí que você recebeu essa palavra. Compartilha. Se está no YouTube, vai lá em cima, clica lá na setinha, clica lá em compartilhar. Manda para ela essa palavra e diga, olha aí, ó, olha o que você tem que fazer para que você receba o seu milagre. Olha que posição que você tem que estar. Vá para níveis mais profundos. Você conhece alguém que vive superficialmente com Deus? Vive superficialmente na sua profissão, as coisas não dão certo, não vão para frente? Manda para ela essa palavra, para ela entender, né, de que essa geração Y de hoje precisa ir para nível mais profundo e não viver na superficialidade com Deus. Amém? Muito obrigado, Deus te abençoe.